parei o anticoncepcional e a minha menstruação atrasou. E agora? Meninas, sejam muito bem-vindas à sua vida sem anticoncepcional, onde eu ensino como viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana, autora do livro Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender. E esse meu canal, esse meu perfil, essa minha página é especialmente para as mulheres e para aquelas mulheres que querem aprender a planejar uma gravidez de forma natural, de forma mais saudável, sem precisar ficar se intoxicando com hormônios artificiais presentes, né? Na pílula, na mini pílula, no de hormonal, nos pets, adesivos, chip, todas essas coisas aí que são vendidas como, isso aqui é menos pior. Não, tem hormônio sintético. Se você está usando isso só para prevenir gravidez, não é saudável. E aqui eu então ajudo mulheres que querem ter uma vida mais saudável, aprender a prevenir gravidez sem usar anticoncepcional e, acima de tudo, ser uma mulher segura. Não ficar com medo de uma gravidez não planejada quando a menstruação atrasa. Nessa live de hoje eu vou responder essas dúvidas frequentes das mulheres que param de usar o anticoncepcional, tá? Essas dúvidas aqui, as 3 principais dúvidas. É normal a menstruação atrasar depois que para o anticoncepcional? Como eu vou saber se o atraso é normal ou se eu engravidei? Como fazer para não tomar mais susto com a menstruação atrasada? Muita atenção então aqui você que parou o anticoncepcional e a menstruação agora está atrasada. Será que isso é normal? Parou o anticoncepcional, não quer engravidar, mas a menstruação está atrasada. E agora? Meu Deus do céu. E não dorme, e vai na farmácia, faz exame de sangue e manda mensagem para mim. O que acontece? Você provavelmente passou muitos anos anticoncepcional e ficou acostumada com aquilo que eu chamo de ciclo do anticoncepcional. Não é o seu ciclo menstrual. Aqui tem outros vídeos onde eu explico isso. Aliás, ontem eu falei sobre isso, não é verdade? Que uma coisa é o ciclo menstrual da mulher que não usa anticoncepcional. A outra coisa é o ciclo do anticoncepcional, que é o quê? Você toma vários comprimidinhos, depois faz a pausa, na pausa você tem o sangramento de privação, depois você volta para a nova cartela, igual a Bruna falou aqui, eu ia voltar à nova cartela no sábado, não vou voltar mais. Esse ciclo que você tinha era o ciclo do seu anticoncepcional. E quem usa anticoncepcional não cicla, não menstrua. Por quê? Porque vocês usam o anticoncepcional. Vamos pensar na pílula, que é o que é o mais utilizado aqui, né? Nas pesquisas que eu faço com vocês, 95% usa a pílula, né? Que é o anticoncepcional combinado. O que acontece? Os hormônios sintéticos dentro dessa pílula, eles bloqueiam o seu ciclo menstrual. Porque eles bloqueiam os seus hormônios naturais. E ao bloquear, você vai estar bloqueando tanto a sua ovulação quanto a sua menstruação. Mas o que acontece com vocês? Vocês tomam esse remédio, tá tomando a pílula, tá bloqueando o ciclo, e quando vocês fazem a pausa da pílula, que geralmente são aqueles comprimidinhos com cores diferentes, aquele comprimido ele é inativo, ele não tem hormônio, ele é basicamente farinha, faz com que você diminua os níveis hormonais. Quer dizer, você estava tomando o anticoncepcional, que tem uma carga hormonal enorme. Aí você faz a pausa com aqueles comprimidinhos só de farinha. Nessa pausa, o seu sangue tem uma drástica redução dos níveis hormonais, os hormônios sintéticos que você estava tomando. E isso provoca um sangramentozinho, que a gente chama de sangramento de privação hormonal. Não é menstruação. Eu explico isso em outros vídeos meus, podem procurar. Sangramento de privação, menstruação, a diferença, certo? Aquilo não era ciclo. Isso de quando você usava o anticoncepcional não é ciclo menstrual normal. Agora que você parou o anticoncepcional, sim. Quem tomava injeção mensal, agora vocês pararam de usar o anticoncepcional. Aí o que acontece agora? Os ovários de vocês voltam a funcionar de verdade. Eles voltam a produzir estrógeno e progesterona. Os hormônios que estavam bloqueados pelo tempo todo em que você usou o anticoncepcional. Quanto tempo você está aí e já usou o anticoncepcional? 2 anos? 4 anos? 6? 10? 15 anos? 20 anos? 28 anos? Tudo isso que eu estou falando são casos reais de alunas minhas. Eu tenho uma aluna comigo que usou, tanto que usou 8 meses, por exemplo. Aí tinha chegado uma aluna que tinha usado 20 anos, que para mim tinha sido o máximo, que já era o máximo de tempo que a mulher poderia usar. E aí me chega uma aluna com 28 anos de uso do anticoncepcional. Pode parecer inacreditável, mas essa mulher tá aí ovulando, feliz da vida, manda mensagem para mim quase todo dia, agradecendo a Deus e o mundo que o marido dela é o homem mais feliz do mundo, porque eles estão renovando o casamento deles agora sem anticoncepcional.
E ela comentou esses dias no grupo lá, 2 décadas usando anticoncepcional. Eu jamais pensei que eu vivesse o que eu estou vivendo agora. Pareço uma adolescente, ela comentou. Pareço uma adolescente. Ela tem 40 e poucos anos, certo? Então agora, sem o seu anticoncepcional, os seus hormônios naturais não estão mais bloqueados e eles voltam a funcionar lentamente. E aí, eles vão, voltando a funcionar e eles agem não só no seu útero, no seu ovário, como no seu corpo todo. Só que lentamente, isso leva tempo. O nosso corpo não é uma máquina, são célulazinhas funcionando, né? Para quem é da área da biologia vai entender. Imagina RNA, síntese de proteína, comunicação lá entre as células, receptores, hormônios. É muita coisa para funcionar da noite para o dia. Né? O corpo tem que ir se adaptando. Eu gosto sempre de usar como exemplo um processo natural do nosso corpo, a cicatrização, por exemplo. Quando a gente se machuca, se corta, não demora um pouquinho para cicatrizar, não demora um pouquinho para ir fechando, para voltar a pele ao estado natural. Imagina a mesma coisa lá no seu ovário, ele ficou parado por muito tempo, bloqueado. Imagina uma indústria que ficou anos fechada lá, está enferrujada, as engrenagens estão enferrujadas, agora ele vai voltar a funcionar. E é lentamente, porque tem o tempo, o corpo tem o tempo dele. Então, aí vem a questão. Quanto tempo então agora, já que está falando que vai demorar, quanto tempo vai levar para eu menstruar? Vamos lá. Primeira coisa, depois que você passou o seu sangramento de privação, você vai ter o sangramento de privação, certo? Parou o anticoncepcional, você vai ter o sangramento de privação. Algumas mulheres não têm sangramento de privação. Não tem e é assim mesmo, aceite, é assim. Principalmente se você usava mini pílula, se usava DIU hormonal, funciona assim. Mas se você usava a injeção mensal e a pílula, provavelmente você vai ter o sangramento de privação, certo? Aí você tem sangramento de privação, aí você agora não vai menstruar já da semana que vem. Não! Seu corpo começa a produzir estrógeno. Esse estrógeno vai aumentando, esse estrógeno vai amadurecendo os seus folículos ovarianos, até que você vai ovular um dia, você vai estar no seu período fértil, é a primeira coisa que vai acontecer. E isso pode levar 7 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias até, certo? Então tenha paciência, porque só essa primeira metade pode levar mais de 20 dias, certo? Acabou o sangramento de privação, você vai ter ali a liberação do primeiro hormônio que vai fazer você liberar o óvulo, período fértil. Agora você vai, depois do período fértil, passar por um outro momento que eu chamo de período não fértil. Ou do ponto de vista hormonal, a gente chama isso de fase lútea. Mas eu não fico falando para vocês esse termo difícil porque fase lútea, para a gente é até meio abstrato. Não se importa em entender esse nome não, nem a origem da palavra, a etimologia. Agora, o que é a fase lútea? Entenda só assim, sangramento de privação, você vai ter depois amadurecimento do folículo ovariano, você vai ovular. Então você tem aí metade do ciclo só para acontecer seu período fértil. Passou o período fértil, o que sobra dentro do seu ovário, uma estrutura chamada corpo lúteo, vai produzir progesterona e vai dar início agora ao seu período não fértil, que aí pode colocar mais 2 semanas. 2 semanas, algumas mulheres com ciclo mais longo podem demorar mais. Então pensa comigo, já foi aí o quê? 30 dias no mínimo, certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que sim, é normal a menstruação demorar a chegar agora que você parou de usar o anticoncepcional. E na verdade, essa menstruação ela não está atrasada. Ela só está vindo no momento certo, no momento que agora o seu corpo está pronto para ciclar. Por quê? Porque você parou o anticoncepcional, os hormônios foram sendo produzidos lentamente, preparando o seu corpo, preparando o seu útero e agora sim você menstrua. Então, meninas, esqueçam daquela vida com o anticoncepcional, onde você sangrava a cada 28 dias, porque você fazia pausa do anticoncepcional. Aquilo era o ciclo do anticoncepcional. Você tomava não sei quantos comprimidos, 21, fazia pausa de 7, dava certinho, 28 dias. Mas agora não é mais isso, esqueça aquela vida lá. Passou, aprendizado, tchau. Agora você vai ter o seu primeiro ciclo verdadeiro do seu corpo que está em estado de readaptação, né? E demora um pouquinho, como eu já expliquei por que demora, né? Expliquei aqui. Agora, então, entenda que o seu ciclo agora vai voltando lentamente, aos poucos. Seu corpo está se readaptando
aos níveis naturais hormonais. A sua menstruação não está atrasada porque já passaram 28 dias e nada. São só os seus hormônios que estão retornando aos níveis naturais. Gente, para vocês terem ideia, um anticoncepcional ele pode ter até 60 vezes mais hormônio que o nosso corpo pode produzir. Então, quando você passou ali 10 anos no anticoncepcional, bloqueando o seu ovário, de repente você decide não tomar mais esse medicamento, agora o seu corpo vai falar sozinho, o seu ovário, tadinho, ele vai devagarinho. Pico é uma unidade muito pequenininha em comparação ao que vem no anticoncepcional. Então é devagar que seu corpo vai religando, tá certo? Então, meninas estão aqui perguntando, e se demorar mais de 30 dias, a Bruna, e se demorar mais de 30 dias? Mas quando é que eu devo me preocupar com esse tempo, então? Primeira coisa assim, a princípio, você já tem em mente que assim, estava usando a pílula, a injeção mensal, de hormonal, põe aí 30 a 40 dias para que a sua menstruação aconteça de verdade. Agora, se você estava usando injeção trimestral, atenção, porque vai demorar mais. Inclusive, se você for ler na bula da sua injeção trimestral, vai ter lá escrito, olha, quando você para de usar a injeção trimestral, pode levar de 4 a 18 meses para você menstruar de verdade, na verdade, ter um ciclo menstrual verdadeiro. Ó, pra vocês terem ideia, deixa eu mostrar essa imagem aqui, quem perguntou, mais de 30 dias é muito? Olha esse print aqui que eu trouxe para vocês, dessa minha aluna. Eu sofri junto com ela, viu? Porque ela entrou para se tornar minha aluna em janeiro e ela comentou assim no grupo, ó, de leve esse anticoncepcional tararã, ela botou o anticoncepcional que ela usava aqui, de leve, esse anticoncepcional tararã não tem nada, até hoje espero minha menstruação chegar, acredito que seja o efeito dele ainda, 46 dias e nada. Pense essa minha aluna, 46 dias esperando essa menstruação chegar. Mesmo ela sabendo do processo, porque as alunas aqui passam pelos primeiros passos sem anticoncepcional, que é um workshop que eu tenho aqui, mesmo sabendo disso, a cabeça dessa mulher não está pronta para isso. Eu entendo vocês. A gente não está pronta, ainda mais que vocês passaram anos usando anticoncepcional, a cada 28 dias vinha um sangramentozinho. Gente, você está habituada àquilo, é cerebral, o negócio é neurológico, você está acostumado com aquilo. E de repente muda tudo. Oxe, você acha que alguma coisa, sei lá, um milagre aconteceu, porque ela não fez nada errado, ela não teve relação desprotegida, mas mesmo assim bate o medo, bate a ansiedade, ai meu Deus, vai dar tudo errado, 46 dias e nada, não é possível, alguma coisa aconteceu, a camisinha furou, enfim, sabe lá o que passa na cabeça de vocês quando tem essa demora, né? E aí ela botou isso aí, mas aguardem que a história dela melhora, certo? Então, meninas, se a menstruação, então, como eu estava falando para vocês, está atrasada, paciência, vamos entender por quê. Será que você estava usando injeção trimestral? Será que você está com algum problema hormonal? Já sequela do próprio anticoncepcional? Por exemplo, meninas, não estava nem no meu script isso aqui, mas parêntese. Já se sabe hoje, já foram publicados estudos correlacionando o uso prolongado do anticoncepcional com o hipotireoidismo, com a diminuição da produção dos hormônios da tireoide. E hipotireoidismo está correlacionado com atraso da menstruação. Então fique atenta, vai no endocrinologista, pede para ele fazer um check-up em você, vê se está tudo bem com você, porque além de tudo, o anticoncepcional ainda pode alterar seus hormônios da tireoide. Aí você parou o anticoncepcional e pensa, como é que eu vou saber se esse atraso é normal mesmo ou se eu engravidei? É óbvio que não é só fazer o exame, não. Não tô falando essa pergunta também tão óbvia assim, não. É sério, não é. Eu vou dizer o que você tem que fazer para não passar por esse aperreio. Para que você não passe por esse medo de engravidar sem querer, você precisa usar o preservativo em todas as relações até que você aprenda a reconhecer quando você está fértil e quando você não está fértil. Porque pensa comigo, se você arriscar ter relação desprotegida com seu marido, por exemplo, olhando aplicativo de ciclo ou fazendo coito interrompido, você vai estar se arriscando. Pensa comigo, você não sabe nada do seu corpo ainda. Você está só no aplicativo e o aplicativo está lá mostrando, olha, nesse dia aqui, o aplicativo está baseado no seu ciclo de quando você usava anticoncepcional. Ele não sabe que você parou de usar anticoncepcional, você não contou para ele não é seu amigo, ele não é sua professora. Aí ele não sabe que você parou de usar o anticoncepcional e continua marcando lá. Um belo dia ele põe lá,
Hoje, baixa a probabilidade de engravidar. Aí você vai lá, tem relação desprotegida. Olha a loucura. Porque ele marcou que tem baixa probabilidade de engravidar? Não. Quem tá aqui comigo já pegou a informação aí de que aplicativo de ciclo não é um método eficaz para prevenir gravidez. Porque uma hora o seu ciclo desregula e isso o seu aplicativo de ciclo não vê. Não vê que a sua ovulação antecipou ou atrasou. E aí essa mulher que já está ligada nisso, se ficar se baseando só em aplicativo de ciclo, ela vai achar que engravidou, que fez besteira. Então, não tenha relação desprotegida se você estiver usando aplicativo de ciclo para definir o período fértil. Não tenha relação desprotegida. Mesmo raciocínio para você que está fazendo coito interrompido. Se você não sabe olhar para você e dizer estou fértil, não estou, não faça coito interrompido. Então, qual o caminho para que essa gravidez não planejada nem passe pela sua cabeça quando a menstruação atrasar? Qual é o caminho? Nesse primeiro momento é não ter relação desprotegida, mas nem que a vontade esteja te matando. Sai de perto, sai os dois, sai, vai cada um para um lugar, se tiver sem preservativo, sai, vão fazer outra coisa. Suba pelas paredes, como um negócio, ou faça outras coisas, né, minha gente? Vamos pensar, dá para ser criativo aí, sem necessariamente ter que ir para os finalmente. Dá para usar criatividade. Eu não sou sexóloga, não vou ficar me metendo nisso aqui, que tem muitas profissionais aqui na internet que já fazem isso muito bem. Então, deixe para ter relação desprotegida, sem medo de engravidar, ficar segura ali, quando você dominar o seu ciclo. É um passo de cada vez. Se você seguir esse primeiro passo, que é a primeira lei do domínio do seu ciclo, que eu falo para as meninas, para minhas alunas, a primeira lei do domínio do seu ciclo é: não terás relação desprotegida enquanto não souber que você está fértil ou que você não está. Essa é a primeira lei do domínio do seu ciclo, da mulher que quer dominar o ciclo dela e nunca mais precisar usar anticoncepcional para prevenir gravidez, certo? Não quer ficar paranoica, achando que engravidou a qualquer momento, a qualquer besteira que você tenha feito ali, é só não ter essa relação desprotegida, tá certo? Enquanto você não se conhecer. E o melhor, aí onde eu quero chegar, né? Que levou a minha aluna ao estresse lá. Seguindo esse caminho certinho, você fica sem medo de engravidar. O medo está associado a quê? A estresse mental. O estresse mental libera o hormônio do estresse. O hormônio do estresse bloqueia o nosso ciclo menstrual. Bloqueia o hormônio que faz o início do desenvolvimento folicular, o FSH. Então, se você está ali, fez coisa errada, gerou medo, hormônio do estresse bloqueia o ciclo, atrasa mais ainda a menstruação. Então, se você começa fazendo errado, é só, né, efeito cascata de coisa ruim acontecendo e dificultando a sua menstruação a chegar. Então, fazendo tudo certinho, não se sujeitando a esse estresse, a esse hormônio do estresse, sem esses hormônios, o seu corpo consegue regularizar o seu ciclo mais rapidamente. E isso vai fazer você se sentir mais segura mais rapidamente sem anticoncepcional. Tá demorando muito para a menstruação chegar? Você acha que fez alguma coisa errada? Não fez coisa errada? Não, Fê, eu não fiz nada errado, eu fiz certinho. Meu marido foi tão cuidadoso, ele usou o preservativo do jeito certo, a gente viu como é que usa, tem que deixar um espacinho lá. Nós fizemos tudo, vimos a validade, guardamos do jeito certo, tá tudo certo. Então, se tá tudo certo, foque sua atenção em você. Deixa a menstruação para lá, ela vai chegar, lembra, o seu corpo está se readaptando, os hormônios estão voltando ao normal, isso leva tempo mesmo. Então você vai fazer o quê? Vai fazer atividade física, exercício físico, práticas de relaxamento, faz um yoga, faz alongamento, faz meditação, exercício aeróbico, dança, natação, corrida, bicicleta. Não perca tempo olhando para essa menstruação, meu Deus, tá atrasado. Meu Deus, não vai, porque isso gera ansiedade, gera hormônio do estresse que bloqueia o ciclo. Dormir mal, um relacionamento que tá te exaurindo ali energia, no trabalho, umas briguinhas, alguém que adoeceu. Gente, tudo que gera estresse mental na mulher interfere no ciclo menstrual. A Jalane tá falando, sou muito ansiosa. Eu entendo, Jalane, também sou. E a gente que é ansiosa tem que focar a energia em coisas que, no meu caso, não tenho medo da gravidez. Eu sei que eu preciso fazer o exercício físico, dormir bem, comer bem, para que o ciclo se normalize, se regularize. Mas para quem está aqui com medo de engravidar, tem que seguir essa prática saudável para não deixar o estresse tomar conta. Mas o primeiro de tudo que você tem que fazer é não ter relação desprotegida enquanto você não sabe sobre o seu corpo.
Não sabe que tá fértil ou que não tá. Então, não tem relação desprotegida enquanto não conhece aí seu período fértil. Não fazer coito interrompido logo que parar o anticoncepcional. Você não vai engravidar sem querer. Lembre da primeira lei do domínio do seu ciclo. A primeira lei da mulher que quer dominar o ciclo. Não terás relação desprotegida enquanto não souber quando você tá fértil ou quando você não tá. Então, se você parou o anticoncepcional e quer saber como não tomar mais susto aí quando a menstruação atrasar, então vamos aqui. Eu vou mostrar o jeito errado e o jeito certo de acompanhar a menstruação de vocês, tá certo? O jeito errado é você, a partir do momento agora que você está com o anticoncepcional, considerar o seu ciclo como sendo aquele ciclo de quando você usava o anticoncepcional. Aquele ciclo ficou para trás. O seu ciclo verdadeiro pode até vir a ter 28 dias, mas é pouco provável. Então, não se prenda àquele ciclo de quando você usava o anticoncepcional e tinha o sangramento de privação. Outra coisa, algumas mulheres, não estou dizendo que vocês fazem isso, certo? Mas eu já recebi relato de mulheres dizendo assim: olha, eu usava anticoncepcional, fazia o sangramento de privação. Quando acabava o sangramento, eu começava a contar o meu ciclo. Então, o que ela fez? Essas meninas fizeram quando começaram a menstruar de verdade. Acabava o sangramento, vou começar a contar aqui o ciclo. Acabou o sangramento, acabou a menstruação, ela começava a contar o ciclo. Por quê? Porque ela, quando usava anticoncepcional, ela começava a usar uma nova cartela do comprimido. Alguém aqui fazia assim? Se alguém fazia assim, não tem problema, eu estou tentando ajudar vocês agora. Nada mal em fazer isso errado, até porque eu acho pouco provável que alguém tenha te dito isso. Mete um remédio e acabou. Ou então você toma sozinha, né? O que é pior, né? Mas então, esse é um jeito errado, certo? Parou o anticoncepcional, já tá menstruando normalmente lá e tal. Você tem que começar a contar o ciclo quando vem o sangramento e não quando acaba aquele sangramento. Outro jeito errado de contar, de controlar a menstruação, que pode até levar a uma gravidez não planejada. O que acontece? Vocês vem um sangramentozinho na calcinha, sabe aquela sujeirinha pequenininha, marronzinha, às vezes o vermelhinho mesmo. Aí você, vai começar a minha menstruação. Aí espera ali 2 dias, 3 dias, aí vem aquele fluxo maior. Aí você, agora sim menstruei. Aí vocês começam a contar a menstruação já no 3º dia do ciclo. Ou no 4º dia do ciclo. Então, atenção. Contar como o primeiro dia da menstruação só o dia onde teve aumento do fluxo é errado. Isso pode fazer você perder o controle ali do seu período fértil. Então, 3 coisas erradas aí, que eu já falei aqui. Primeira coisa, considerar o seu ciclo como sendo o mesmo ciclo de quando você usava anticoncepcional de 28 dias. Não conte assim, o seu ciclo agora vai ser um novo ciclo. Pode ser até que venha a ter 28 dias, mas provavelmente não terá, vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Segunda coisa, contar como a menstruação, contar o início do ciclo só quando acaba o sangramento. Isso também é errado. E terceiro erro, contar o início do ciclo só quando o fluxo menstrual aumenta. Não, também é errado e pode fazer você perder aí a noção da duração do seu ciclo menstrual, tá certo? Então, qual é o jeito certo agora de controlar minha menstruação? Agora que eu parei o anticoncepcional, tá bem. Vamos lá, desde o começo, quando vocês estão parando o anticoncepcional. Beleza. Parei o anticoncepcional hoje. O que é que vai acontecer agora? Algumas já têm o sangramento de privação de imediato, outras têm, espera ali 3 dias, vem o sangramento de privação. Primeira coisa, tenham em mente que esse dia em que você não usou anticoncepcional já é um dia em que seu corpo começa a produzir os seus hormônios naturalmente. Então considere hoje como sendo o primeiro dia do seu ciclo provisório. Pense assim, hoje, por quê? Porque hoje você não está tomando remédio. Outra coisa, é o dia que você... E se você parar na pausa, por exemplo, parou na pausa, é aquele primeiro dia lá que o comprimidinho de pausa, ele é inativo. Então, desde que você para ali, já pode considerar como o seu corpo funcionando normalmente, sem hormônios artificiais. Por quê? Porque aquele comprimidinho de pausa é um comprimido inativo. Primeira coisa, tenha em mente que parou na pausa o anticoncepcional, aquele dia sem o anticoncepcional ativo já é ali o seu corpo voltando a funcionar. Você já pode considerar como sendo o primeiro dia do seu ciclo provisório. Aí você vai ter o sangramento de privação, que vai vir ali, ou talvez nem venha, tá? Independente dele, o seu corpo já está funcionando.
E o que vai acontecer primeiro? Seu período fértil. Você vai entrar no período fértil, você vai ovular, seu corpo vai mostrar alguns sinais para você de que você está diferente, tem coisa nova aí, você vai perceber até uma libido mais alta, tá? Depois do seu período fértil, você vai entrar no período não fértil, que pode levar 14 dias, pode levar 16 dias, algumas mulheres levam até 20 dias, outras com ciclo mais curto tem 10 dias. Aos poucos você vai saber a duração do seu, uma coisa de cada vez. Nesse primeiro momento você tem que saber que você vai ter primeiro o período fértil, depois o período não fértil e só depois disso tudo é que você vai menstruar de verdade. Então tudo isso que eu falei aqui pode levar 20 dias, 30 dias, 40 dias, 48 dias, como foi o caso da minha aluna, certo? E aí quando chegar a sua menstruação de verdade, você anota lá. Primeiro sangramento de verdade, né? Primeira menstruação, aí põe lá a data. E dali pra frente é só ir anotando a sua menstruação a cada mês, para depois você fazer o controle da duração do seu ciclo. Quem quiser saber mais sobre duração de ciclo, o que é o ciclo, tem vídeos meus falando aqui sobre isso, tá bom? Mas a princípio é isso que vocês têm que fazer para que vocês não passem susto, achando que engravidou sem querer, que a menstruação de fato está atrasada. Não! Pensa, você está passando aí período fértil, período não fértil, depois é que vai vir a menstruação. E outra, se tiver um fator complicador nesse meio tempo aí, estresse, por exemplo, vai atrasar. Essa minha aluna que ficou 48 dias sem a menstruação chegar, ela depois veio me falar, lá na aula ao vivo que eu tenho com ela, eu fiz assim, peraí, ok, tudo bem, vamos, a gente sabe que demora mesmo, né, porque você tá aí, período fértil, período não fértil, mas deixa eu saber um negócio, tem estresse aí? Tem alguma preocupação te pegando? Tem alguma coisa acontecendo? Eu fiz, olha, eu mudei de emprego no último mês, vou mudar de faixa no karatê, eu tô treinando, praticando muito e teve outra coisa que ela falou, faculdade, comecei a faculdade agora, nova faculdade, enfim. Tinha muita coisa na vida dela acontecendo, além do próprio hormônio ali voltando a funcionar, ou seja, estresse. Então administrem o estresse de vocês nessa espera pela menstruação. Façam atividade física, façam meditação, ou yoga, ou qualquer tipo de relaxamento, qualquer coisa que vá acalmar o seu corpo, que vá distrair a sua mente. Não fique, se você não fez nada errado, se você seguiu certinho, não tem para que se preocupar, tá certo? Beleza? Então o jeito certo, jeito errado de acompanhar a menstruação, só para recapitular o jeito certo, vocês saibam que após sangramento de privação vai ter período fértil, período não fértil, isso leva tempo, então pode demorar aí 30 dias, 40 dias para que a menstruação verdadeira chegue mesmo. E a menstruação começa quando vem o primeiro sinal de sangramento. Não espere o fluxo aumentar para considerar ali a menstruação iniciada, tá? O ciclo começa no primeiro sinal de sangramento, porque os hormônios todos já foram liberados lá no cérebro, tá? O FSH já foi liberado quando a gente tem um pequeno sangramento na calcinha, tá certo? Meninas, esse caminho aqui que eu passei para vocês, desses 3 tópicos, esse é o caminho a ser seguido pela mulher que quer viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Pode ter certeza que se vocês seguirem nesse caminho, trilharem esse caminho, fecharem os ouvidos para os sensacionalistas, para as mulheres que não vivem isso ainda, para as pessoas assustadas que não estão informadas sobre isso, vocês não conseguem seguir. Mas se vocês seguirem nesse caminho, vocês vão conseguir chegar lá. Vocês vão sim se tornarem mulheres livres do anticoncepcional, seguras e sem engravidar. Quem tiver alguma pergunta mais urgente aí, desesperada, manda um direct para mim, porque eu realmente preciso sair agora, tá certo? Um beijo, beijão, até amanhã!